Olá! Nesta aula vamos aprender sobre propriedade de logaritmos e vermos, com certeza, alguns exemplos que nos vão ajudar a entender melhor como aplicar as mesmas. Ok, pessoal? Vamos a isso. Temos aqui a primeira propriedade, que nesse caso seria logaritmo de a na base a é sempre igual a 1. Ou seja, sempre que o logaritmando for igual à base, o logaritmo sempre será igual a 1. Podemos ver aqui, a título de exemplo, que se eu tiver logaritmo de raiz quadrada de 2, na base de raiz quadrada de 2, o resultado é 1. Por quê? Porque de certeza conseguimos ver todos que aqui é dita a propriedade anteriormente proposta. Portanto, o resultado vai ser igual a 1. E poderemos ver mais exemplos para poder perceber o que isso significa. Logaritmo de 1 meio, na base 1 meio, ok? O resultado também é igual a 1. Lembrando que eu vou abrir aqui um parênteses que é importante lembrar, o domínio de existência do logaritmo não permite, ok, ou alguns números para que assumam aqui a posição ou do logaritmando ou da base. Ou seja, eu tenho que assumir que o logaritmo de a na base b, ok, na base b, para o campo de existência, o a deve ser sempre maior do que zero. E na sequência, o b deve ser também maior do que zero, mas o b não deve ser apenas maior do que zero, deve ser também o b diferente de 1, ok? Por que isso acontece? É para que nós não tenhamos erros grotescos de dizer, por exemplo, logaritmo de menos 1 na base 2. Isso não existe. Por quê? Porque o logaritmando jamais pode assumir números aqui menores que zero, ok? Então, deve ser sempre números maiores que zero. Por essa razão, não pode existir ali logaritmo de menos 1 na base 2. Portanto, essas aqui são as condições para que um logaritmo exista, tudo bem? Então, não devemos aqui cair em erros como, por exemplo, imaginar que coloquem logaritmo de menos 1 na base menos 1. Você não vai aceitar que isso aqui existe. Por quê? Porque isso aqui não existe pelas condições de existência do logaritmo, ok? Então, não façam isto. O resultado do logaritmo pode ser negativo? Sim, pode ser negativo. O resultado, ou seja, o logaritmo pode ser negativo, tudo bem? Mas ali o logaritmando nem a base podem ser. Então vamos lá aqui para mais uma propriedade. Logaritmo, ok, de a elevado a n na base a, o resultado sempre, ok, será igual a n. Por que isso acontece? É por primeiro consequência da primeira propriedade. Por quê? Porque por regra, sempre que eu tiver aqui uma potência no logaritmando, ok, o expoente desse caso, dessa potência, vai cair para trás do logaritmo. Nesse caso, vai passar a multiplicar o logaritmo. Portanto, nessas condições, sendo que aqui a base da potência do logaritmando é igual à base do logaritmo, eu teria o quê? Depois de fazer cair o n daquele lado, eu teria logaritmo de a na base a, e pela consequência da primeira propriedade, seria igual a 1, eu teria n vezes 1, que seria igual, por sua vez, a n. Portanto, para não ter que fazer sempre este trabalho de repetir ali por vezes 1 vezes 1, é lógico que a gente assuma logo que sempre que tivermos logaritmo de a elevado a n, ok? Na base a, o resultado vai ser igual aqui a n. Ou seja, se eu tiver aqui logaritmo, ok, de 3 elevado a 1 meio na base 3, o resultado será igual a 1 meio, pelo mesmo motivo, ok? Logaritmo de raiz quadrada de 2 elevado a 3 na base raiz quadrada de 2, o resultado será igual a 3. Ok? Então temos que perceber esta questão. Poderemos ver também que aqui, se eu tiver aqui logaritmo, ok, de a na base a elevado a n, vejam que agora tenho potência na base do logaritmo. Portanto, quando eu vou tirar este n para cá, para trás do logaritmo, ele não sai n, como no primeiro caso, ok? Ou no caso anterior, vai sair sim o inverso, ok, deste n. Qual é o inverso de n, professor? O inverso de n, ok? Vai ser aqui, temos n, o seu n sobre 1, nesse caso. Então, o seu inverso vai ser 1 sobre n. Portanto, o que vai acontecer aqui? Eu terei que o resultado será aqui 1 sobre n, vezes o logaritmo de a na base a, que vai dar 1, vezes 1, que vai ser sempre igual a 1 sobre n. Ou seja, logaritmo, ok, de 3 na base 3, elevado aqui a 4. Qual será o resultado? O resultado será igual aqui. Vamos tirar este 4 para aqui fora, mas vai ficar o seu inverso. Qual é o inverso de 4? O inverso de 4 vai ser aqui, por sua vez, 1 quarto. Ou seja, o resultado desse logaritmo vai ser aqui 1
quarto, tudo bem? Good. Vamos lá ver aqui mais um exemplo para este caso. Se eu tiver logaritmo, ok, de, por exemplo, 11 na base 11 elevado a 3 meios. Qual é o resultado? Eu vou levar o 3 meios para aqui fora. E na sequência vou colocar o seu inverso, tudo bem? Good. Então, qual é o inverso de 3 meios? O inverso de 3 meios será, por sua vez, igual, ok, aqui a 2 terços. Portanto, esse é o resultado deste logaritmo específico. Então, continuaremos aqui com mais propriedades para que a gente consiga perceber mais casos, tudo bem? Good. Teremos que, se eu tiver logaritmo de A vezes B, ok, na base C, o resultado vai ser igual nesse caso. Sempre que eu tiver um produto no logaritmando, ok, vou sempre originar, ok, a soma de dois logaritmos com a mesma base. Ou seja, eu teria aqui logaritmo de A na base C, ok, mais logaritmo de quem? De B na base C, ok? Vamos lá ver aqui um exemplo. Se eu tiver aqui logaritmo, ok, de 7 vezes 3 na base 2, qual é o resultado, teacher? O resultado vai ser igual aqui a... Eu tenho um produto aqui no logaritmado. É certo que a gente não deve cair no erro de achar que isto aqui é igual ao logaritmo de 7 na base 3, na base 3 não, na base 2, vezes o logaritmo de quem? De 3 na base 2. Não é certo, ok? Sempre que eu tiver um produto no logaritmando, vou somar dois logaritmos com a mesma base. Vou somar, tá? Não vou multiplicar, vou somar. Logo, o resultado aqui correspondente vai ser logaritmo, ok? Vai ser logaritmo de 7 na base 2, ok? Mais logaritmo, ok? De 3 na base 2. Tudo bem? Good. O que nos leva a concluir o seguinte. Se eu tiver logaritmo, ok? De 11 na base 7, mais logaritmo de 12 na base 7, qual será o resultado? Vamos puxar este exemplo para cá. Teremos logaritmo de 11 na base 7, mais logaritmo de 12 na base 7. Vejam que temos soma, ok? De dois logaritmos com a mesma base. Logo, eu terei aqui igual a logaritmo de quanto? De 11 vezes 12, ok? Aqui na base 7. Por que eu multipliquei os logaritmados? Porque eu estou perante uma soma de dois logaritmos com a mesma base. Portanto, pela regra contrária, ou seja, se eu tiver A na base C mais B na base C, eu posso, de certeza, voltar para cá, ok? Da mesma forma que eu posso sair daqui para aqui, tudo bem? Então, nestas condições, eu posso avançar para a próxima propriedade, que nesse caso poderá ser a última para este vídeo. Se eu tiver aqui logaritmo de A sobre B na base C, como é que vai ficar este logaritmo? Terei sempre aqui igual a logaritmo de A na base C, ok? Menos logaritmo de B na base C. Ou seja, sempre que eu tiver aqui uma divisão logaritmando, vou originar uma diferença de dois logaritmos com a mesma base, ok? Good.